feito um pequeno cálculo, porque o universo visível tem aproximadamente cerca de 15 bilhões de anos-luz de raio. Ou seja, o negócio tem aproximadamente 30 bilhões de anos-luz. Para que um observador pudesse perceber essa estrutura que o universo possui, ele precisaria estar no máximo a 100 mil anos-luz do centro do universo. Qual seria a probabilidade disso ter ocorrido por um mero e simples acaso? 1 em 1 quatrilhão. A gente olha assim e fica meio surpreso com isso. Por quê? Porque estudamos algumas coisas como, por exemplo, o princípio antrópico. O princípio antrópico é muito utilizado na área da cosmogonia e da cosmologia. Só para termos uma pequena noção, vou dar algumas ideias básicas. Olha o sisteminha nosso: Sol, Terra e Lua. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, magnitude 4,7, transforma aproximadamente 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo, tem um diâmetro de aproximadamente quase 1 milhão e 400 mil quilômetros, tem uma massa, ou seja, fabuloso o negócio, 2 vezes 10 elevado a 30. Lembra que 2 vezes 10 elevado a terceira são literalmente 2 toneladas. 2 vezes 10 elevado a sexta, isso aí são 2 mil toneladas. Ou seja, o número 2 com mais 6 zeros depois, tá? 2 mil toneladas. Aí eu estou falando do número 2 com mais 30 zeros depois. Esse é o tamanho do brinquedinho que está ali fora, iluminando a gente. É fabuloso. Por que é fabuloso? É porque ele tem uma temperatura de superfície muito legal, aproximadamente 5.500 graus Celsius. Você fala, mas por que é legal? Porque nós moramos nesse planetinha. E esse planetinha, ele encontra-se a 150 milhões de quilômetros do Sol. Se ele estivesse um pouquinho mais perto, a gente morreria queimado. Por quê? O Sol é muito quente. E se a gente estivesse só um pouquinho mais distante, a gente congelaria, porque tem muita água no planeta. Rapaz, foi planejado ou foi por coincidência isso? A Lua, que está ao nosso redor, ela tem praticamente 1/6 da Terra. Está a uma distância de uns 384 mil quilômetros. Ela gira de uma forma muito interessante em volta da gente. Não sei se você já percebeu, mas toda lua cheia é a mesma carinha. Em outras palavras, à medida que a Lua dá uma volta em volta dela mesma, ela dá uma volta em volta da Terra. É por isso que ela tem a mesma face virada para a gente. Então essa face que vocês estão vendo é a que sempre a gente vê. Para você ver a outra, você tem que pegar e ir do outro lado. É por isso que eles chamam da face oculta da Lua. Você fala, não, ela é oculta quando é Lua nova, não dá para ver. Não, na Lua nova é essa mesma face que está virada para a gente. Não é o outro lado, é essa daqui mesmo. Interessante. E por que esse lado que a Terra esconde, porque a Lua fica desse lado aqui, né? A Terra está aqui na frente. Por que esse lado da Lua tem cratera? Se esse é o lado está sempre virado para a gente. Era para ter sido protegido. O que será que aconteceu? Por que será que o tipo de cratera que é do lado virado para a Terra é diferente do tipo de cratera do outro lado? Parece até que alguma coisa da Terra foi jogada em direção à Lua e não foi Apolo 11, 12, 13, não foi esse tipo de coisa não. Só para você ir pensando, olha os parâmetros do planeta Terra. São muito impressionantes. É só para ter uma noção. Se a Terra estivesse só 10% mais próxima do Sol, a nossa água evaporaria. Se ela estivesse só 10% mais distante, a água congelaria. Se ela rodasse só 10% mais rápida, os ventos seriam todos na ordem de 300 a 400 km por hora. Se ela rodasse só 10% mais devagar, durante o dia, as temperaturas médias seriam de 80 a 100 graus Celsius. No Equador, durante a noite, a temperatura cairia para 30 graus abaixo de zero. Sabe quantas dessas pequenas variáveis existem para que vida possa existir no nosso planeta? São mais de 2 milhões. Planejado ou por coincidência? É por isso que quando os cientistas tratam dessa questão, eles falam que o planeta Terra é um planeta privilegiado. Por exemplo, Dr. H. Moore disse o seguinte: causa um pouco de depressão pensar que planetas do tipo da Terra são tão especiais.
Heinz Oberhummer, que é um astrônomo, ele disse o seguinte: não sou religioso, mas poderia dizer que este universo foi muito bem projetado para a existência da vida. As forças básicas no universo foram feitas sob medida para a produção de vida fundamentada em carbono, que somos nós e as plantas. Em outras palavras, quando nós olhamos para esse planeta, o que nós vemos é um local ideal para a vida. Alguém tem dúvida disso? A variedade de formas de vida que nós temos. Quando nós pensamos em termos das plantas, reino vegetal, é um absurdo a quantidade delas. Quando nós pensamos em termos de pequenos organismos vivos, seres unicelulares, aí você está vendo uma pequena salmonela. Nós pensamos em vida que vive na água, a quantidade, os tipos, as formas. O que existe na Terra, desde os menores até aqueles que são um pouquinho maiores, alguns que não são tão simpáticos, alguns que acordam a gente às 6 da manhã. Não sei se você perto do lugar onde você está dormindo tem umas maritacas também, porque elas gostam lá onde a gente está dormindo. Tem uma quantidade absurda de vida que voa por aí. Tem vida que corre nesse planeta para todo lado. E tem vida que compartilha com vida. Aí você pode ver que uma turminha gosta de viver juntinhos. Tem coisa um pouco maior. E tem vida inteligente. E tem vida que estuda tudo isso. Não é impressionante? 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceados para que vida exista. Por acaso ou planejado. Olha que interessante uma frase que vem do livro do Stephen Hawking, Universo numa Casca de Nós, quando ele fala especificamente do princípio antrópico. Ele diz assim: vemos o universo da maneira como ele é, porque, se fosse diferente, nós não estaríamos aqui para vê-lo. Eu fico pensando, o que mais falta para falar assim: ei pessoal, que tal admitirmos que fomos criados? O que a ciência tem descoberto em todas as áreas aponta para a criação. Daí a questão entra em detalhes, como por exemplo a parte do ser humano, que é algo que tem sido muito debatido, muito falado. Não sei quantos de vocês leram, encontraram um fóssil de um antepassado do ser humano, supostamente antepassado do ser humano, de 47 milhões de anos. Alguém já viu as partes que foram encontradas? Procura na internet porque tem. E sabe o que eu fico impressionado? É que é tão evidente, mas tão evidente que foi antepassado dos seres humanos, que eles gastaram 15 anos estudando. Ora, se fosse evidente, era só olhar e falar: rapaz, achamos. Eles gastaram 15 anos para chegar à conclusão que esses pedaços de costela, alguns fragmentos de ossos e coisas, eles nem sabem se são do mesmo fóssil, parece que é. Então eles estão assumindo que é do mesmo. E são pequenos fragmentos. Então, se colocarmos todos esses fragmentos juntos, teria sido do antepassado do ser humano. Eu falo: rapaz, isso é o que nós chamamos de criatividade. O nome técnico é viajar na maionese, mas a gente não usa o nome técnico por razões óbvias. Ou seja, tem toda uma conotação, isso é apresentado falando: aqui está a prova. Isso aí não é prova, isso aí é uma interpretação. Daqui a pouco alguém vem lá e fala: ó, isso aí não tem nada a ver. Como já aconteceu com Australopithecus afarensis, com Ramapithecus e com uma tonelada de outros por aí. Mas são ensinados. Então as pessoas vivem falando essas coisas. Deixa eu dar um exemplo muito prático que está relacionado com a nossa questão aí. Há pouco tempo atrás, questão de uns 10 anos atrás, saiu um artigo muito interessante dizendo que o chimpanzé é irmão do ser humano. Eles fizeram um estudo muito interessante. Quem fez o estudo foi o Dr. Morris Goodman, da Universidade de Wayne, lá nos Estados Unidos. Eu quero dizer para os irmãos que isso aqui é um dos exemplos mais citados em sala de aula aqui no nosso país. Ou seja, foi feito um estudo e pegaram uma certa região do DNA. Ali eles estudaram 97 genes, que são genes funcionais, o nome técnico são genes beta-globines, ou seja, genes que produzem alguma função. E eles compararam esses genes dos seres humanos com os genes dos chimpanzés e chegaram à conclusão que a similaridade é de 99,4%. Portanto, a diferença é de apenas 0,6%. E é esse tipo de informação que os nossos jovens recebem. Daí o pessoal chega e fala assim: rapaz, mas olha só, entre a gente e os chimpanzés são só 0,6%.
Eu costumo zoar um pouquinho quando eu vou nas universidades e falar assim, espero que dos aqui presentes ninguém amanhã apareça num zoológico por aí, fique lá olhando para a chimpanzézinha lá e falando, que bom se ela fosse minha namorada. São só 0,6%, afinal de contas, a diferença. Então você nem ia sentir a diferença tão grande. Já pensou que legal a comunicação entre os dois? Mas aqui nós vemos algumas fotos desse jeito, as pessoas falam, não, mas olha só, o que você acha que esse chimpanzé está fazendo? Obviamente ele não está lendo. O chimpanzé não sabe ler. Mas o pessoal tem uma criatividade, eles pegam e colocam talvez uma banana ali no meio, o chimpanzé pega o jornalzinho ali, porque tem uma banana lá dentro, ou seja lá o que for, e as pessoas falam assim, incrível, nós realmente evoluímos dos chimpanzés. Nem a teoria da evolução nunca disse isso, que nós evoluímos dos chimpanzés. Então, por favor, meus irmãos, não saiam por aí dizendo do Darwin